Então vamos lá. Bom dia, pessoal, mais uma vez, meninos e meninas. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a evicção. Evicção que consiste na perda de um bem, na perda de uma coisa, em razão de uma patologia que atrapalha a transmissão ou eventualmente que impede a transmissão e que é reconhecida por uma autoridade. Essa autoridade pode ser judicial, essa autoridade pode ser administrativa. Repito, a evicção consiste na perda de um bem em razão de uma patologia que atrapalha, que afeta, que atinge a titularidade, que atinge a transmissão, diante do reconhecimento deste vício por uma autoridade. Essa autoridade pode ser judicial, essa autoridade pode ser administrativa. Exemplos, nesse contexto, de evicção. Alguém que compra um carro clonado, usemos aqui a linguagem popular, que teve o chassi adulterado, que teve uma documentação forjada junto ao órgão de trânsito. Trabalho de primeiríssima qualidade, dizem os que vivem esse mundo. Tanto tão bem feito que este automóvel foi transmitido e eventualmente retransmitido, e comprado por Carolina, e depois por Gustavo, depois por Felipe, depois por Lucas, depois por Vitória, depois por Augusto, que perdeu o bem por conta do ato da autoridade policial. Foi parado em uma blitz de rotina. Por acaso, a inspeção ali foi feita de modo um pouco mais pormenorizado, ou tinha alguém com extrema expertise na remarcação de chassis que percebeu o que havia acontecido. Esse ato de autoridade administrativa que determina a perda do bem produz o que nós chamamos evicção. Ou o ato pode ser de uma autoridade judicial. E pode se dar, por exemplo, em situações como as de fraude à execução. Nota de rodapé importante. Vocês sabem no que consiste a fraude à execução? Vocês sabem o que quer dizer? Qual é o contexto teórico no entorno da ideia de fraude e execução? Sim, não? Então vamos lá. Um não basta para uma pequenina explicação. Quando se propõe uma demanda, posso falar em processo de conhecimento, posso falar em processo de execução, pouco importa, tá bom? Processo de conhecimento, a demanda levada a juízo em busca de uma certeza judicial, a certeza contida na sentença. Declaro que tens esse direito, decreto essa situação, condeno a este pagamento. Processo de execução, estou tendo por referência um título executivo extrajudicial. Então, propõe-se a execução buscando receber aquele valor. Eu já não preciso desta certeza. O processo funciona de forma invertida. O título presume essa certeza. Um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, uma letra de câmbio, são bons exemplos de títulos de crédito. Seja na fase de conhecimento, portanto, seja na fase de execução, o que eu quero deixar bastante claro é que, embora o nome seja fraude à execução, esses atos que são tutelados, que são objeto de proteção jurídica, que se direciona a tutelar a posição jurídica de um credor prejudicado neste contexto que eu vou descrever, podem acontecer em qualquer situação do curso de um processo judicial, desde que tenha havido a citação. Então, propõe-se uma ação de conhecimento, propõe-se uma execução, desde que tenha havido a citação do réu, a citação do executado, a partir daí eu já posso falar em fraude à execução. Fraude à execução consiste na alienação de bens que tornem o vendedor, o alienante, insolvente. Que tornem o vendedor
o alienante, o réu neste processo de conhecimento ou nessa execução, incapaz de solver, de satisfazer o crédito que possui perante o exequente, perante o autor da ação. Então, enxerguem uma relação triangular, imaginem-me na qualidade de devedor. A Carolina acabou de propor uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, eu fui citado e vendi bens. Vendi bens em quantidade suficiente a Carolina para inviabilizar. Desculpa, vendi bens em quantidade suficiente para inviabilizar que a Carolina receba aquilo que lhe é devido, se porventura vier a ser reconhecido no futuro pela sentença de natureza condenatória. Numa situação como essa, ela pede ao juiz que reconheça a fraude à execução. E se eu tiver alienado, por exemplo, um carro, se eu tiver alienado uma obra de arte, uma escultura, um quadro com um valor elevado, para a gente pensar aqui que o processo valeu a pena. Para nós, para o nosso contexto, para a nossa realidade social. O juiz reconhece a fraude à execução e determina a apreensão da coisa. Se o negócio jurídico versou sobre a transmissão imobiliária, então se eu vendi um bem imóvel, o juiz decreta a inoponibilidade deste negócio perante a Carolina, que é a minha credora. Isso Professor, lesa quem? Só para terminar o raciocínio, Lucas, já te dou a palavra. Isso lesa quem? O adquirente. O adquirente, em um negócio jurídico existente, válido e eficaz neste contexto da fraude à execução, poderá ser privado do bem. Diga, Lucas. a fraude de execução é quase uma cautelar, então, que o A juiz pode, mediante fraude à arresto. execução, ela tem uma natureza que eu não vou chamar de cautelar, mas que eu vou chamar de antecipatória. Tá. Tá? E não vou chamar de cautelar, porque a ideia de processo cautelar na minha cabeça ainda está presa ao código do Liebman, portanto, o código revogado, tá bom? Em que ele separa muito claramente três processos diferentes. O processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. E esse processo cautelar teria por finalidade exclusivamente acautelar, evitar um mal maior, esperando um futuro processo de execução ou, no mais das vezes, um processo de conhecimento, aquele que traria ao mundo uma certeza jurídica, uma sentença. Quando eu falo em medida antecipatória, eu estou dizendo, opa, aquilo que eu espero receber ao final já está sendo me dado de forma liminar, portanto antecipada, neste momento processual. É claro que isso, em alguma medida, acaba tendo também algum nível de sincretismo, ou seja, mistura aspectos. Tem um papel acautelatório também. Essa liminar, no fundo, diz: opa, se ela for mantida lá na frente, está tudo resolvido. Esse ato agora impede, ou pelo menos dificulta bastante, o não acesso ao bem da vida que eu espero em concreto. Você não deixa de ter razão. Eu só não sei se tecnicamente é possível a gente falar em cautelar nesse estágio atual do nosso direito processual, especificamente olhando para essa situação. Voltando, o exemplo da fraude de execução está claro para vocês? Eu vou trabalhar mais alguns, tá? Outras situações nas quais eu posso enxergar a figura da evicção. Outras hipóteses nas quais, outras figuras nas quais eu posso enxergar a figura da evicção. Vocês conseguem enxergar a possibilidade de um procurador, portanto, o representante convencional de alguém, realizar negócios jurídicos em seu nome? Vocês conseguem enxergar a possibilidade de um procurador vender bens em nome do representado? Conseguem enxergar essa possibilidade? Conseguem enxergar a possibilidade? Imaginem que eu tenho terrenos lá no meu querido Paraná e eu outorgo ao meu sobrinho mais velho poderes, então uma procuração,
por meio da qual ele recebe poderes para agir em meu nome e vender aqueles bens, locar aqueles bens ou vender aqueles bens. Consegue enxergar que essa possibilidade é algo muito factível? Algo que faz parte do que a gente chama de comércio jurídico, do nosso dia a dia, do dia a dia das relações negociais? Alguma dúvida em relação a essa possibilidade? Gabriel, concorda comigo? Posso fazer isso? Posso te contratar como meu procurador? Meu representante convencional? Ó, mandato é o contrato que serve para gerir estes negócios. A procuração é o negócio jurídico unilateral de transmissão de poderes e o mandato, estamos no curso de contratos, é o contrato por meio do qual contrata-se alguém para gerir um interesse seu. Contrato de mandato é o contrato por meio do qual contrata-se alguém para gerir o interesse seu. Vejam, especialmente aqueles e aquelas aqui que pretendem advogar num futuro próximo, o contrato por meio do qual seus clientes irão contratá-los, seus clientes irão contratá-las, é o mandato. Nada de contrato de prestação de serviços advocatícios. Isso é uma grande bobagem, um erro técnico. Tá? É contrato de mandato. O cliente está contratando o profissional para gerir um determinado interesse seu. Voltamos aos nossos exemplos. Transferir poderes, tá tudo bem. Mas essa transferência pode ter sido fraudada. Essa procuração pode ter sido falsificada, forjada. E ainda assim a transferência aconteceu. Num país grande como o Brasil, num país de latifúndios, é muito factível imaginar que pessoas que moram no Rio Grande do Sul tenham terras por todo o estado. É muito factível imaginar que pessoas que moram aqui, me permitam só passear um pouquinho, que pessoas que moram aqui no estado possam ter terra fora do estado. Não, a Lola não ia deixar a gente ter aula. E alguém forjou um documento. Alguém forjou a procuração. Forjou a procuração? Forjou o documento? Sim. Forjou a procuração. Forjou o documento. E conseguiu, desse modo, lavrar a escritura de compra e venda. O proprietário descobriu depois, o verus domino, descobriu a fraude e, em juízo, conseguiu comprová-la. Ao comprová-la, consegue reaver a propriedade do bem. Então, todos estes são exemplos de evicção. Todas estas situações são situações que, no meu sentir, caracterizam-se como hipóteses de evicção. Perda da coisa em razão de uma decisão judicial ou administrativa que reconhece uma patologia que impede, que afeta a transferência. Num dos casos, a patologia é, a fraude. Fraude junto à documentação do veículo, de modo a encobrir o fato de que alguém naquela cadeia de alienação nunca foi o proprietário, e isso vicia os outros atos. No outro caso, existe uma regra, ou existe melhor do que isso, uma figura, a figura da fraude e execução, que foi pensada para tutelar posições jurídicas creditícias, tutelar a posição jurídica de credores eventualmente lesados pela transmissão patrimonial. Percebam que em momento algum eu toquei no ponto dessa alienação ter sido dolosa. Vendi com o intuito de lesar. Não quero pagar o meu credor. Isso importa menos. Isso não vem ao caso. O dado é analisado objetivamente. E na última das hipóteses, a gente tem sim uma situação, talvez até mesmo da prática de um crime de estelionato,
eu não posso entrar nesses aspectos penais mais a fundo, mas a fraude é explícita, fraudou-se uma procuração para permitir a venda de imóveis. Em todas as situações, eu tenho a evicção de forma muito clara, muito manifesta. Uma peculiaridade em todas elas, vocês conseguem perceber, nós temos contratos onerosos. O contrato que viabiliza a transmissão da propriedade era um contrato oneroso. Por quê? Porque a demanda, o demandar pela evicção pressupõe a alienação em um contrato oneroso. Não que, se você ganhou, se o bem lhe foi doado, não possamos pensar em evicção. Mas o fato é que não poderemos pensar em evicção porque não nascem os direitos ligados à evicção. Não que o fato de eu ter sido donatário, de eu receber um presente, melhor, é esse o raciocínio, o fato de eu ter recebido um presente não impede que, eventualmente, eu perca esse presente. Quando, por exemplo, alguém me deu algo que não lhe pertencia e o verdadeiro dono descobriu. Mas o ponto é, nessas situações, não afloram, não emergem os direitos ligados à evicção. Evicção enquanto perda da coisa por decisão deste ato de autoridade. Então, quando a gente olha para a nossa codificação civil, e para as regras que regem a figura da evicção, a gente, 347, se eu não me engano, não, 447, desculpa-me, 447 e seguintes, a gente consegue perceber já claramente que nos contratos onerosos o alienante responde pela evicção, responsabilidade que se estende até mesmo nas hipóteses em que a alienação se deu em razão de asta pública. Asta pública, o que é isso? Eu sou devedor em um processo de execução ou sou devedor em um cumprimento de sentença, não honrei voluntariamente a minha dívida, bem do meu universo patrimonial, do meu conjunto de bens, é sacado, é retirado judicialmente e é levado à asta pública, é levado a um leilão na tentativa de transformá-lo em dinheiro, de transformá-lo em patrimônio, em moeda, para pagar o meu credor, para pagar aquele exequente ou aquele que está fazendo cumprir uma sentença condenatória que tem uma dimensão patrimonial. Então, mesmo nesses casos, existe uma discussão teórica a respeito do acerto ou não dessa escolha pela codificação vigente. No Código Bevilacqua a gente não tinha essa possibilidade codificada. Eu ainda não tenho uma posição muito firme, tem bons argumentos em ambos os sentidos, mas de qualquer sorte, o fato é que a regra está aí, mesmo que em asta pública o bem seja vendido, se por acaso, posteriormente, o adquirente sofrer os efeitos da evicção, o adquirente é chamado de evicto, aquele que tem para si o bem indevidamente alienado é chamado de evictor, e aquele que responde pela evicção é chamado de alienante. Mesmo que o adquirente, o evicto, tenha adquirido bem em asta pública, o alienante, aquele que era, teoricamente, o proprietário do bem alienado, responderá por conta da evicção. E a responsabilidade que gravita em torno da evicção está descrita ali no artigo 450 da nossa Codificação Civil. Essa é a regra, tá bom? Essa aqui é a regra. Salvo ajuste sentido contrário, o evicto tem direito, além da restituição integral do preço, o preço aqui está pensado como preço integral ou de parte dele, se o pagamento foi feito em parcelas, e nem todas venceram até este momento. Além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, a tudo isso aqui.
indenização de frutos que porventura tenha sido obrigado a restituir. Então, imaginem aqui o evictor na ação que respondeu perante o evictor. O evicto é o adquirente do bem, é aquele que vai perder o bem, é o que comprou a casa, o apartamento ou a fazenda na situação da procuração que foi falsificada, é o que comprou o carro adulterado. Então, imaginem que, especialmente no contexto de propriedade imobiliária, ele colheu frutos que teve que restituir. Opa! Então, se eu colhi frutos, e aí vamos lá para a teoria do direito civil, né? Frutos pendentes, frutos percipiendos, frutos colhidos, é basicamente disso que a gente está falando. Tirou madeira da fazenda e vendeu, colheu a safra e vendeu, e aí o juiz disse, opa, esses frutos também precisam ser restituídos ao evictor, ao verus domino, ao verdadeiro proprietário. Então, se ele foi condenado a restituir frutos, o alienante deverá reembolsá-lo. E claro que aqui a gente sempre está pensando em comportamentos, em condutas de boa-fé. Indenização pelas despesas dos contratos e por perdas que diretamente resultem da evicção. Aqui a gente pode imaginar custos de mudanças, mudança para cá, mudança para lá. Despesas dos contratos envolvem eventuais custos com o advogado que foi contratado para auxiliar a elaborar esses contratos. Podemos pensar aqui também despesas dos contratos como todos os aspectos tributários que porventura envolvam essa questão, taxas que tenham sido pagas. E ainda essa aqui é uma regra processual, não é? Custas e honorários do advogado por ele constituído. Aqui está se pensando em honorários de sucumbência. Aqui está se pensando em reembolso de custas que eventualmente foram dispendidas na ação movida inicialmente em desfavor do evicto. Essa aqui é a regra. E por que eu disse a vocês que é a regra? Porque o artigo 449 nos mostra a existência de outras possibilidades. O artigo 449, e aí o autor que melhor trabalha esse aspecto é Washington de Barros Monteiro. O artigo 449 me leva a criar com vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, um quadro que envolve consigo 4 possibilidades. Um quadro que envolve 4 possibilidades. Só um segundinho. Uma aqui. A outra aqui. A outra aqui. E a outra aqui. E nesse universo a gente tem que escrever assim, ó. Perdão. Não sabia, eu já explico isso, tá? E não assumiu. Sabia e não assumiu. Não sabia e assumiu. Assumiu o quê? Sabia o quê, professor? Sabia e assumiu. Sabia o quê, professor? Assumiu o quê? Quando vocês olham para a regra contida no artigo 449, vocês percebem que existe uma possibilidade muito clara, ela acaba sendo reforçada pelo 421A, que existe uma possibilidade muito clara de distribuição dos riscos ligados à evicção por disposição contratual. A gente vem conversando desde o início do nosso curso sobre o fato de que o direito dos contratos
basicamente é pensado a partir da ideia de não obrigatoriedade. As regras que compõem o livro Direito dos Contratos na Codificação Civil são regras supletivas. São regras que não são cogentes, são regras que vão ocupar a lacuna negocial. Daí a possibilidade de tratarmos de forma diferente daquela prevista na codificação, por cláusula contratual, eventuais questões que podem se manifestar no curso de um contrato. Quando o adquirente não conhece o risco, então é disso aqui que estamos falando agora. Não conhece o risco. Boa-fé subjetiva. E não o assume, eu percebi que faltou um U aqui, então vamos botar no coraçãozinho. A regra de reembolso patrimonial é a do artigo 450, que eu explorei faz pouco com vocês. O comprador, essa é a regra padrão da codificação civil, não sabe qual é o risco, não sabe que aquele imóvel está sendo contestado judicialmente, ainda que esteja registrado em nome do vendedor, existe uma disputa, existe uma demanda, existe um litígio em curso, não sei. E é por isso que se exige tantas cautelas na compra e venda imobiliária, tantos documentos, exatamente para evitar esse tipo de discussão posterior. Não, havia uma demanda judicial, de conhecimento público. A legislação impõe que na compra e venda imobiliária você providencia uma série de certidões, exatamente para evitar esse tipo de argumentação. E não assumiu, não existe uma cláusula específica a respeito disso. Aqui, 450. Se eu sabia do risco, mas não o assumi contratualmente, ou se eu não sabia do risco, se eu o desconhecia, mas o assumi numa cláusula genérica, o adquirente assume todos os riscos ligados à evicção. E nesse tipo de situação aqui, tá? Nesse terceiro tipo de situação aqui, de corações e estrelinhas, é fato que essa cláusula que leva à assunção genérica tem uma repercussão patrimonial. O custo desse negócio provavelmente é menor do que de negócios que não tenham uma cláusula dessa natureza, porque a gente está falando de distribuição de riscos contratuais, e a microeconomia vai dizer que, opa, então vamos negociar, tá? Posições e interesses, vamos negociar. Nessas duas situações aqui, sabia e não assumiu, ou não sabia e assumiu, se por acaso a evicção acontece, se por acaso a gente se depara com a evicção, o evicto, o adquirente do bem perdido, só terá direito ao preço por ele pago. Aqueles 3 incisos do artigo 450 não serão objeto de consideração. Aqueles 3 incisos do artigo 450 só são verbas devidas, só impõem o pagamento daquelas verbas nas situações previstas como a regra na codificação civil, a situação padrão, na ausência de ajuste em sentido contrário. Quando existe conhecimento, mas não assunção, ou quando não existe conhecimento da patologia, mas se manifesta a assunção desse risco por uma cláusula genérica, repito, só havendo evicção, só será devido o preço. E nessa última situação aqui, só de estrelinhas, se o adquirente sabia do risco e ainda assim o assumiu, se houver evicção, ele não terá direito a nada. E aqui, mais uma vez, tenhamos em mente apostas. Tenhamos em mente o fato de que, numa situação como essa, o preço pago
será menor do que noutros contextos negociais. Até aqui, chegamos todas. Isso tudo a gente encontra na leitura conjunta de 4 artigos. 2 deles já foram apresentados para vocês. 2 deles já foram apresentados para vocês. E os outros 2, vou me limitar a reforçá-los. 448. 449. 449 versa sobre aquelas 2 situações nas quais o evicto, o adquirente evicto, só terá direito ao preço. Bem tranquilo. Do 450 nós já falamos. E nas situações nas quais eu sequer terei direito ao preço, o 457 nos ajuda a meditar, nos ajuda a refletir. Mas o 457 não pode ser lido de forma isolada. Aqui há alguns autores da nossa literatura jurídica, especialmente os ainda vivos, mas mais antigos, que fazem uma afirmação às vezes perigosa de que eu nunca poderei demandar pela evicção se eu sei que a coisa era lei ou litigiosa. Não. Essa regra precisa ser lida junto com a do artigo 449, já apresentado a vocês. Ele se perdeu. Volte aqui, por favor. Exatamente. Aqui está. Então, 457 com 449. Mesmo que eu tenha exclusão da garantia contra a evicção, eu tenho direito ao preço se eu não soube do risco ou se eu sabia do risco, ou seja, se eu sabia que a coisa era alheia, se eu sabia que a coisa era litigiosa. E o assumi. Até aqui, tudo bem? Professor, tem uma dúvida. Vamos lá. Só para reforçar, não. Então, se o evicto sabia que a coisa era litigiosa, ele não tem o direito de pedir o ressarcimento, no caso. Não, não é esse o ponto. É exatamente o contrário. Eu só não tenho direito de demandar pela evicção se eu sabia que a coisa era alheia ou litigiosa e assumir essa responsabilidade. Apenas nas situações em que eu sei, portanto, em que eu não posso alegar boa-fé subjetiva, eu não sabia que a coisa estava sendo discutida, tá? Apenas nessas situações, desde que eu tenha assumido isso por uma cláusula contratual, é que eu não posso demandar pela evicção. Nota de rodapé importante. Tá. O direito não tutela comportamento torpe, tá bom? Não tutela torpeza. Então é evidente, e normalmente nesse momento da graduação, há uma tendência em pensarmos o seguinte: mas e a receptação? Na receptação a coisa era alheia, mas espera um pouquinho. O direito civil não pode tutelar situações que são refutadas, que são tuteladas pelo direito penal. Então a gente não está falando aqui da prática de crime. Eu vou te dar apenas um exemplo, vou dar um exemplo para vocês em que isso vai ficar bastante claro. Pelo menos para mim fica bastante claro, tá bom? Vamos imaginar o seguinte: todo mundo conhece ali, vou dar um lugar em Porto Alegre que todo mundo consegue enxergar bastante bem. Todo mundo consegue enxergar bem a região onde está a Arena do Grêmio, certo? Todo mundo já passou por ali pelo menos uma vez na vida? Sim. Todo mundo enxerga que ali naquela região nós temos alguns lotes não ocupados,
certamente lotes que têm proprietários, áreas de terra que têm proprietários formais nos registros imobiliários, mas que não estão ocupados. Naquela área, naquela região, todo mundo consegue enxergar terrenos gramados ou com mato. Então imagine que um de nós, ou que a Pedroca, então a nossa amiga Pedroca, passava por ali, viu aquele pedaço de terra, mato, ela falou, isso aqui está abandonado. Né? A linguagem nossa, acadêmica, este imóvel não cumpre sua função socioambiental. Vou ocupá-lo. Por favor, isso não é invasão, tá bom? Vou ocupá-lo. Ocupei-o. Carpi, construí um barraco, plantei a minha horta, criei umas galinhas, 2 porquinhos, 2 ovelhas, e ela está progredindo. E o tempo está avançando, o tempo está avançando, o tempo está avançando. Essa nossa amiga, a Pedroca, ela é proprietária deste imóvel. Imaginem que se foram 10, 15 anos. Ela é proprietária deste imóvel? Alguém consegue me responder? Ela pode ser considerada proprietária deste bem? Nesse momento atual, sem mais nenhuma informação? Através de uma ação de uso capião, talvez. Mas antes de uma decisão... Público, não. Antes de uma decisão que decrete a uso capião, não. Isso, Cal. Ela não é proprietária. Em regra, tá? A propriedade imobiliária vai ser comprovada perante o registro. Registro que consta de uma matrícula junto ao registro de imóveis. Todo mundo consegue enxergar isso? Matrícula de imóvel. Vamos ver se eu acho alguma imagem aqui para mostrar. Achei, olha que espetáculo. Só um pouquinho, gente. Vamos dividir isso com vocês. Isso é um achado. Então, cada imóvel possui um documento mais ou menos como este aqui, tá? Cada imóvel no Brasil, pelo sistema registral brasileiro, possui um registro mais ou menos como esse aqui, que descreve o imóvel que é casa número tal, com área construída tal, no terreno tal, no bairro tal, na rua tal, número tal, de frente mede tanto, de fundos mede tanto. Tá? Proprietário. Lá no passado foi a Companhia Colonizadora de São Leopoldo, que vendeu para o seu Tunico das Neves, que por herança transmitiu para seus filhos. E a história vai sendo contada. Tá? E a história vai sendo contada. O brocardo, que tem alguma imprecisão, mas que nesse momento resolve o nosso problema, quem não registra não é dono. Bom, se assim o é, a nossa amiga Pedroca não é proprietária. Ela se sente como quem é dona daquele bem, mas perante o direito brasileiro, ela não é proprietária. Claro, Ana, perfeito. Eventualmente, se uma decisão judicial reconheça a uso capião, a sentença faz às vezes da escritura pública para efeito de registro. Perfeito. Regularizamos a sua situação. Tá? Eu tenho também, no contexto urbano, a política de regularização fundiária, que eventualmente pode levar a esse reconhecimento. A uso capião pode ser feita hoje extrajudicialmente em algumas situações muito pontuais. Perfeito. Mas até então ela não é proprietária.
Enxerguem, portanto, que se essa nossa amiga quiser ceder onerosamente a posse que ela tem, e ela tem posse mansa e pacífica, ela tem uma posse protegida, nessa situação específica, o proprietário aparece do nada. Ah, eu fui abduzido por alienígenas. Eu resolvi passar uma temporada vivendo com indígenas bororós. Então ele aparece 15 anos depois, do nada. E ele ajuiza uma ação possessória, postulando a reintegração de posse, ele não tem direito a liminar. Ela, não proprietária, tem um direito que ele não tem. Se alguém chegar e tirá-la à força dali, ela tem direito à reintegração de posse, como possuidora do bem. Ele, como proprietário, documentado, registral, não tem. Aí eu tenho uma coisa, que eu tenho uma situação que ajuda-nos a pensar essas regras que eu apresentei para vocês. A nossa amiga, Pedroca, pode ceder essa posse onerosamente. Passava uma outra pessoa por lá, pô, que terra bacana, olha, tem uma horta, tem uns bichinhos, tem flores, ela é cuidadosa, cerquinha branca. Aquele primeiro barraco já virou uma pequena construção, uma pequenina casa branca em alvenaria. Há até uma colina ali perto. Isso chega a ser bucólico. Gostei, vou comprar. Eu não tenho nenhuma regra no direito brasileiro que impeça a cessão onerosa dessa posse. Essa é uma situação que se enquadra aí no nosso contexto de conjunção de artigos. Para dizer, apenas naquelas situações em que não houver uma cláusula dizendo que o adquirente que o alienante não responderá pela evicção e que o adquirente assume todos os riscos da evicção, é que eu não poderei falar em consequências da evicção. E numa situação como essa, embora os sentimentos que temos até este momento são: se ela ajuizar a uso capião, o judiciário vai garantir a uso capião para ela, nós sabemos que não podemos ofertar tantas certezas assim. Não podemos garantir tantas certezas assim antes que a sentença se materialize, porque o futuro só tem incertezas. Gente, até aqui tudo bem? Professor, só um esclarecimento. Vamos lá. Quando ele não sabia e ele assumiu, isso só fiquei em dúvida nessa. Eu não sabia de um risco concreto, mas eu assumi numa cláusula genérica. Então vamos imaginar que eu tenha comprado um carro clonado, está bem? Eu comprei o de boa fé. E eu vendi a você, Lucas, que também de boa fé comprou este carro clonado. Deixa o microfone aberto. Que também de boa fé comprou esse carro clonado. E quando negociamos, eu disse, só vendo este carro desde que você, Lucas, assuma os riscos em caso de eventual evicção. Por quê? Porque eu quero ter a convicção de que, se por acaso este carro vier a ser apreendido, vier a se descobrir algum tipo de fraude, eu só terei que te restituir aquilo que recebi pelo bem. Eu paguei tanto pelo bem, eu vendi este bem por um valor aproximado e eu não quero me preocupar em ter que fazer uma poupança por conta do risco ligado à evicção. Transformemos o carro em uma casa ou em uma fazenda. O carro me dará poucas despesas para além do próprio preço, talvez despesas processuais. Bom, aí eu já tenho algumas despesas, mas vamos imaginar um imóvel. Então, eu não quero correr este risco na qualidade de vendedor. E por isso, eu te convenço a, só negocio nesse contexto. Se por acaso você sofrer evicção, você vai receber o seu dinheiro de volta
E eu, Uhum. ao mesmo tempo, tenho a minha situação minimamente protegida, porque, opa, se por acaso acontecer evicção, eu só precisarei devolver aquilo que recebi pela coisa. Ponto. Tá, só o preço então, não a indenização. Só Isso? o preço. O preço é. E o preço nos termos do parágrafo do artigo 450. Perceba que eu tenho ali uma sutileza. Que o Uhum. preço será o preço no momento da evicção e não o preço pago pela coisa. Quando os bens são móveis, existe uma tendência em desvalorizarem. Não sempre, obviamente, mas em regra, bens móveis desvalorizam. E imóveis não necessariamente valorizam. Mas tem essa peculiaridade, tem esse detalhe. Aliás, esse é o tipo de situação que eu peço para vocês. Repitam como um mantra, porque algum sacana vai perguntar sobre isso algum dia na vida de vocês em uma prova objetiva, tá bom? Então, aqueles que pretendem fazer alguns concursos, se essa é a ideia, essa é uma regra que precisa ser guardada. O preço na evicção não é o preço pago pela coisa, mas é o preço que será estipulado no momento em que ela aconteceu. Vejam que a evicção pode acontecer muito tempo depois da compra. Está bem? Ok, então, obrigado, professor. É isso. Gente, até aqui tudo bem? Mais alguma questão? Ana, Nicole, Cal, Gabriel, Vitor, Roberta, Felipe, Gustavo, Juliana, Laura, Gabriel, Gabriela, Augusto, Vitória, Victory, Carolina, Graziela, Caroline, algo a me perguntar? Um silêncio, prosseguimos. Eu quero conversar mais duas coisinhas com vocês e depois tratar das dúvidas e depois falar um pouquinho da prova. Então vamos lá. Na doação não pode evicção? Perfeito, Graziela. Se eu sou donatário de um bem, se o bem foi doado a mim, doador e donatário, e o doador me deu algo que ele não poderia dar, eu perco a coisa sem direito à evicção. Detalhe, no âmbito da responsabilidade contratual, se eu tive algum tipo de perdas e danos, a gente pode eventualmente conversar sobre isso. Mas tua afirmação está corretíssima. Não há direito à evicção, tá? Perfeito, é isso mesmo. Não podemos pensar em evicção em contratos gratuitos. Tem duas questões que eu quero tratar com vocês ainda. A primeira diz respeito à desnecessidade de denunciação da lide. Então, o que sofre a evicção pode tanto recorrer à denunciação da lide, a figura lá do direito processual civil no campo da intervenção de terceiros, que vocês já exploraram, mas ele pode fazê-lo por meio de uma ação autônoma. Tá? Ele pode fazê-lo por meio de uma ação autônoma. E o segundo aspecto que eu queria conversar com vocês ainda sobre evicção, e esses dois aspectos estão em um dos artigos que eu deixei à disposição no Moodle e que eu espero que tenham lido. É um artigo escrito por mim, até para facilitar para vocês a compreensão da forma que eu tenho de pensar essas questões. O segundo aspecto toca ali o artigo que foi revogado pelo CPC. É o 456, se eu não me engano. Por algum motivo, meu Código Civil fechou a página com ele. Fechou, vamos abri-la mais uma vez. Só um segundinho. Lá, 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 lá. É isso mesmo, 456. Tá? 456. O que eu tinha no artigo 456 da Codificação Civil? A chamada denunciação per saltum. Tá? Eu tinha ali a chamada denunciação per saltum. No que consiste a denunciação per saltum? Per saltum, por salto. Então, a imagem que vocês têm aí
nos computadores de vocês não é a mesma que eu tenho aqui. No meu, eu tenho uma tela que da esquerda para a direita mostra Carolina, mostra a mim, mostra Gustavo, mostra Felipe e mostra o Lucas. Vamos voltar ao exemplo, para mim o melhor deles, do carro que foi adulterado. Então, Carolina comprou de boa fé um veículo clonado. Vendeu-o a mim. Vendi-o meses mais tarde ao Gustavo. Gustavo vendeu-o meses mais tarde ao Felipe e Felipe vendeu-o meses mais tarde ao Lucas. Lucas foi parado em uma blitz da Brigada Militar, descobriu-se a adulteração e o veículo foi apreendido. Lucas, o evicto. Quando a regra do 456 vigia em sua plenitude, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que Lucas poderia escolher qualquer um de nós, Felipe, Gustavo, a mim ou a Carolina, para dirigir a sua pretensão ressarcitória a partir da evicção. Se não escolhesse o Felipe, que é quem vendeu a ti o carro, e escolhesse qualquer um dos outros três, Gustavo, a mim ou a Carolina, teria trabalhado, se na denunciação a lide, por meio da chamada denunciação per saltum. Por quê? Porque existe uma cadeia de negócios jurídicos. A patologia acompanha esta cadeia. Aqui nós estamos diante do fenômeno da paracontratualidade. Lembrem-se, e olha como as lições teóricas mais abstratas vão ganhando densidade. O contrato não obriga apenas aquele que contrata. O contrato não obriga apenas aquilo que se contrata. Aqui nós temos uma boa situação para enxergarmos esta situação. Lucas poderia, em vez de denunciar Felipe, por quê? Porque talvez Felipe já não tivesse bens, porque talvez Felipe já não vivesse mais no Brasil, ou na cidade em que o processo está correndo, e manejar cartas precatórias nem sempre é uma boa ideia, e trabalhar com outras jurisdições, com certeza, raramente será uma boa ideia, a não ser que você seja um advogado especializado em comércio exterior, em relações internacionais. A gente mal conhece, estou falando por mim, talvez por algumas de vocês, a gente mal conhece o nosso direito processual civil, quiçá o processo civil paraguaio, hondurenho, nicaragüense, de Botsuana, das Filipinas. A questão pode começar a ganhar complexidade. Talvez alguém no curso dessa relação já não esteja mais entre nós. Inventário aberto, espólio. Opa, será que eu quero realmente demandar um espólio e toda a complexidade que isso pode eventualmente agregar àquele processo? A dificuldade de ajustes, herdeiros que estão se matando por conta de garfos, facas e panos de prato. Então, antes do CPC, eu afirmava com toda convicção, diante do artigo 456, a possibilidade de denunciação per saltum. Depois do CPC e da expressa revogação, surge uma dúvida na literatura jurídica. O processualista tem dificuldade de enxergar um palmo à sua frente e de enxergar que o contrato não obriga apenas quem contrata. Eu confesso para vocês que eu não sei dizer como está a prática disso, ou a praxis, se é que podemos falar em praxis nessas situações. Eu não sei como os tribunais têm decidido a respeito da denunciação per saltum depois do advento do CPC ali em 2015, sendo bastante sincero. Eu ainda não tive a curiosidade de fazer essa pesquisa. Não sei sequer se houve tempo para que essas questões cheguem no STJ, que é o nosso grande referencial acadêmico para efeito de explorar decisões do Poder Judiciário. Mas o fato é que eu sigo acreditando, a partir da nossa estrutura principiológica, a partir da teoria do contrato, na possibilidade de denunciação per saltum, da ampliação de garantias, ok? Mas antecipo a vocês que essa hoje, e fecho aqui a nossa conversa, é uma questão bastante contestada
bastante discutida. Falamos, portanto, no que consiste a evicção. Evicção é a perda de algo por um ato, perda de um bem adquirido em um contrato oneroso por um ato de autoridade. Falamos das consequências da evicção e das muitas possibilidades que se estabelecem, pelo menos em 4 casos diferentes. A ausência de assunção de risco contratual por parte do adquirente, induzindo a incidência do artigo 450, com todas as verbas descritas nos seus incisos. A presença de uma cláusula genérica de assunção de um risco a respeito de algo que não conheço, ou o conhecimento de um nível admissível, não criminal, de litigiosidade, sem a assunção, induzindo, em caso de evicção, apenas ao pagamento do preço, e, por fim, a possibilidade de assunção manifesta de um risco conhecido, o que, obviamente, no negócio pressupôs o pagamento de um preço bem inferior àquele de mercado em outras condições, mas no caso de que manifeste-se a evicção, o adquirente que perde o bem em razão da evicção assume todas as consequências. O alienante não terá responsabilidade alguma. Vimos a discussão que envolve a revogação do artigo 456, que tratava da denunciação per saltum, e vimos ainda uma questão processual importante, que está num texto que acredito ter disponibilizado para vocês, e vou me certificar disso agora, versa sobre essas questões possíveis entre o direito material e o direito processual. Se eu não disponibilizei, estão aqui os 2 textos escritos a respeito do assunto, um capítulo de um livro e um outro publicado mais recentemente, que falam da fragmentação do direito e do CPC. Sim, o texto está lá à disposição de vocês. Com isso, eu encerro aquilo que havia me proposto a conversar com vocês sobre a evicção.